Meu cordial bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o querido amigo Ferraz, presidente dessa casa, demais autoridades que compõem a mesa, prezados parlamentares, representantes do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Espírito Santo, empresários, senhoras e senhores. É com grande honra que nesta plenária o Sistema Fé-Comércio, SESC e SENAC do Estado do Espírito Santo, junto com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas e CDL Vitória, vem explanar aos senhores parlamentares sobre o comércio e o atual momento econômico do Estado e do país. Em especial, buscar apoio mútuo deste poder, o que já ocorre em relação ao Executivo Estadual. Esta solenidade se reveste de significativa importância pelo nosso esforço em busca do desenvolvimento perante a complexidade que impera as atividades econômicas. Inicialmente, agradecemos a atenção da presidência dessa Casa de Leis, Dr. Teodorico Ferraz, querido amigo, por disponibilizar este momento em sessão ordinária para que possamos expressar os nossos sentimentos. E neste contexto, também cumprimentar os representantes do empresariado capixaba. Saudamos também o senhor Felipe de Miranda Oliveira, representante do Renaleges, Rede Nacional de Assembleia Legislativa da Confederação Nacional do Comércio, a qual a Fé-Comércio é parte integrante. Os comerciantes são exemplo de garra e determinação. No Espírito Santo, esse quadro, além de confirmado, se agiganta cada vez mais. Abre aspas. O comércio é a mola que move a economia do país, ou melhor, do mundo. Historicamente observada, a economia do Espírito Santo teve oscilações, momentos que nos permitiram buscar novas oportunidades para o desenvolvimento econômico do Estado. E na atual conjuntura não é diferente. Passamos por momentos difíceis, políticos e econômicos. O cenário é modificado apenas em 1987, com a evolução das políticas levadas a cargo do governo da época. A segunda metade do século XIX incrementa a produção cafeeira do Estado. A economia deixa de ser exclusivamente cafeeira em meados do século XX, onde o Estado se integra à era dos grandes projetos industriais. Assim, configura o segundo ciclo da nossa economia. Nos anos 90, mais uma vez o Estado tem uma barreira neste dinamismo, em que a economia é prejudicada pela desorganização política, institucional e fiscal. Eis a reconstrução do Espírito Santo entre 2013 e 2010, onde fica marcado a terceiro ciclo econômico, ou seja, o avanço das cadeias produtivas já instaladas pela emergência do negócio do petróleo e gás e pela intensa diplomacia comercial realizada no país e no mundo em busca de novos investimentos. O Espírito Santo tornou-se um dos estados do país
com maior ampliação na capacidade de investimento de recursos próprios. Pode continuar. Muito obrigado. E 1% em 2003 para 16% em 2010. Produzimos importantes avanços. O PIB capixaba cresceu de 49%, enquanto que o brasileiro se expandiu 36%. O emprego formal avançou quase 60%, 12 pontos a mais do que a taxa nacional. E mais uma vez, num terceiro ciclo econômico, ocorre um desequilíbrio fiscal. Atualmente, os obstáculos dos últimos anos em nosso Estado, somados aos desafios do cenário nacional, são marcados pela crise política e econômica. Infelizmente, o ano de 2015, como é do conhecimento de todos, o comércio está passando por momentos de grandes turbulências, onde os empresários capixabas, em meio a toda essa crise, buscam oportunidades para sobreviver, em virtude da desestabilização econômica e política que se encontra em nosso país. E tudo desencadeia para os envolvidos. Perde o empresário, perde o consumidor, perde o governo e todos os segmentos produtivos do Estado. Citamos aqui alguns dados que justificam esse declínio. O consumo das famílias capixabas segue em queda desde outubro do ano passado, de acordo com a pesquisa de intenção de consumo das famílias da Confederação Nacional do Comércio. O índice capixaba registrou-se 67,4 pontos, atingindo sua pior pontuação na série da história desde 2009. Muito abaixo do patamar satisfatório dos 100 pontos. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a intenção de consumo das famílias recuou 45 pontos. Só em 2015, desde janeiro, o índice já retrocedeu 37,7 pontos. O alto endividamento, a falta de crédito, inflação, juros exorbitantes, uma das maiores taxas tributárias do mundo, e a insegurança com relação ao futuro são alguns dos motivos que se podem explicar o atual momento. Mesmo nessa ocasião de total desestabilização econômica e política, o empresário capixaba ainda procura ter confiança. E é isso que nos proporciona vir até esta Casa de Leis em busca de apoio do Legislativo, para que o sistema tributário contribua, para erguermos em meio desta crise. No mês de setembro, o índice de confiança do empresário do comércio, divulgado pela pesquisa da CNC, aumentou 0,6% e chegou aos 76,4 pontos. O dado é um alento, após ter recuado 1,1 entre julho e agosto. Apesar disso, o índice de confiança do empresário do comércio continua muito abaixo da linha dos 100 pontos, que é considerada satisfatória. O índice de expectativa do empresário do comércio aumentou 4,2%. Os setores do comércio, de bens, serviços e turismo, ainda têm um longo período de busca dessa estabilidade econômica. Por essas razões que estamos aqui,
para apresentar aos senhores parlamentares o cenário econômico capixaba e, ao mesmo tempo, buscar a indispensável e importante apoio. Este pedido vem na confiança de que juntos, Legislativo e Comércio, é possível superar esta crise econômica e oferecer ao Estado estabilização e crescimento. Neste momento, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao excelentíssimo senhor governador Paulo Artung pelo total apoio que seu governo tem dado a todos os segmentos comerciais numa união perfeita de entendimentos para o desenvolvimento do nosso Estado. Vale ressaltar que o nosso trabalho, junto ao governo, já vem sendo realizado de forma esplendorosa por anos. Exemplo de ação é o diálogo entre o setor público e o setor privado, por meio do GTFAS, Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda. O principal objetivo do GTFAS é discutir, aprimorar, aperfeiçoar a aplicação da legislação tributária do Estado e sugerir alterações visando a melhoria do atendimento ao cidadão e ao contribuinte. Instituído pela Portaria número 060, de 6 de julho de 2009, do então governador Paulo Artung, o GTFAS tem contribuído para a melhoria da relação entre as partes, abre aspas, fisco e empresário, fecha aspas. Este diálogo entre governo e as representatividades de todos os segmentos produtivos do Estado do Espírito Santo, comércio, a indústria, a agricultura e o transporte, tem oferecido oportunidades para o governo compreender a real situação que demanda a economia capixaba. Haja visto que o sucesso do GTFAS, por meio de entendimentos entre as partes, nos possibilita sugestão da criação do GTDETRAN, que está prestes a ser instituído. Os legisladores, na maioria das vezes, criam as leis com os melhores propósitos e objetivos, razão pela qual destacamos mais do que nunca a importância deste encontro. Mas no dia a dia, contábil e mesmo do comércio, são encontradas algumas dificuldades. E este diálogo tem contribuído, e muito, para atingir os nossos objetivos. Agora, o que se pretende também é buscar essa mesma parceria junto aos senhores parlamentares. O sucesso dessa parceria nos faz refletir e vir até essa Casa de Leis, buscar junto dos senhores parlamentares essa mesma compreensão. Nossa maior preocupação está relacionada aos possíveis aumentos dos impostos em todas as áreas tributárias, o que seria um desastre total. Razão pelo qual, mais do que nunca, precisamos do apoio dos senhores. De um modo geral, o comércio continua a crescer, um pouco tímido, mas ainda preparado para suportar eventuais adversidades. Sob a luz de alerta em todo o país, é preciso se ter em mente que desaceleração é diferente de estagnação. O ritmo da economia mostra sinais de enfraquecimento, porém,
o setor produtivo se esforça para não deixá-lo parar definitivamente. Temos que unir forças, senhor presidente, para traçarmos metas conjuntas e reforçarmos o desempenho econômico do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado.